A paz, irmãos, a paz, amigos. Estamos iniciando mais um Louvor e Palavra, mais um momento que nós podemos adorar ao nosso Deus, meditarmos na palavra, mais um momento que podemos nos reunir, mesmo que em espírito, porque fisicamente nós estamos distantes, mas o nosso espírito é o mesmo. Então estamos todos juntos na presença do nosso Deus para meditarmos na boa e perfeita palavra. Estamos iniciando o Louvor e Palavra. Eu sempre gosto de falar, não esqueça, já deixa lá a curtida, deixa os seus comentários, tudo isso faz parte do evangelismo digital, ajuda a propagarmos a palavra do nosso Deus. Então já não saia do Louvor e Palavra sem deixar a curtida, sem deixar o seu comentário, sem participar todos juntos do Louvor e Palavra. E também não fica zanzando pela internet, olhando no WhatsApp, vai e volta. Não. Na hora da meditação, medite na palavra. Na hora do louvor, louve junto conosco. Vamos fazer esse louvor e palavra todos juntos, cada um do seu local, mas o mesmo espírito, no mesmo coração. Amém? Neste momento, vamos orar ao nosso Senhor, preparar o nosso coração para iniciarmos a meditação desta noite. Deus eterno, te agradecemos, ó Pai, estamos na sua presença para meditarmos na sua boa e perfeita palavra. Pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos pecados, ó Pai. E fale nesta noite, ó Pai, por meio da sua palavra, fale ao nosso coração, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo distantes estamos reunidos como sua família para te louvarmos e meditarmos, entendermos a sua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos dando uma lida superficial no livro de Efésios, os irmãos sabem disso. Nós já vimos há 2 louvores e palavras atrás que nós estávamos destinados à ira, nós estávamos ali debaixo da ira de Deus, mas por causa do seu grande amor e da sua misericórdia, hoje nós somos filhos de Deus por adoção e nós temos acesso a toda herança divina, a todo cuidado que o Senhor, o nosso Deus, derrama sobre nós. Vimos também que nós que somos filhos, Deus, ele nos recompensa infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Não só na eternidade, como já na presente época. Nós vimos que não importa as dificuldades, o nosso Deus está conosco em todos os momentos. E hoje nós vamos meditar na primeira parte do capítulo de Efésios 4 e nós vamos ver que há sim um modo de vida que nós devemos viver, há sim um modo de comportamento que nós devemos ter. Nós precisamos e nós devemos viver de acordo com a nossa vocação. Somos chamados por Deus, somos separados por Deus e precisamos viver de acordo com a nossa vocação. Antes de iniciarmos a meditação da primeira parte de Efésios 4, nós vamos louvar a Deus. Nós vamos cantar Sonda-me, Senhor. Vamos louvar com todo o nosso coração, que realmente essa canção seja uma oração. Pai, olha o meu coração, limpa o meu coração, para que eu possa estar numa profunda comunhão contigo. Vou chamar a missionária para nos ajudar no louvor. Louvemos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Irmãos, Efésios 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Irmãos, nós somos um povo separado por Deus. Nós precisamos ser santos e nós precisamos viver de forma reta diante dos seus olhos. Realmente o cristão, ele é diferenciado, ele tem que ter um pensamento diferenciado, ele tem que ter uma postura diferenciada. Nós não podemos, irmãos, querer viver como os outros vivem. Nós não queremos poder fazer tudo que os outros fazem, porque nós somos separados. Eu não estou falando aqui daquele pensamento religioso simplesmente. Eu não estou falando aqui que nós devemos vestir uma carapuça de religiosidade e para que as pessoas olhem e falem, olha como essa pessoa é santa. Não é isso. Mas o nosso coração, ele realmente precisa estar transformado. Filipenses 1, 27 e 28, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. O apóstolo Paulo fala, olha, não importa o que aconteça, nós precisamos exercer a nossa cidadania de acordo com os preceitos que Deus coloca para que nós vivamos.
precisamos viver de forma digna, de forma que demonstre que somos filhos de Deus. Muito mais do que as nossas roupas, as nossas vestes, está o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso agir. Jesus criticou profundamente os fariseus, porque os fariseus eles tinham aparência de santo, mas por dentro, Jesus fala que eles eram sepulcro caiado, ou seja, por dentro era tudo podre. Jesus, ele sempre criticou os religiosos, o de aparência religiosa, porque o que Jesus deixa claro, que a palavra do nosso Deus deixa clara, é que não podemos viver da nossa aparência, mas devemos praticar aquilo que nós falamos. Então, se de um lado nós temos, pessoas que têm aparência de religiosos, mas os seus comportamentos são comportamentos horríveis diante de Deus, do outro lado também nós temos pessoas que falam assim: não, Deus é amor, vale todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas. Então esse mesmo Jesus, ele fala: olha, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, irmãos, nós temos que ter a consciência, nós somos filhos de Deus, nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus, nós não somos mais cidadãos dessa terra, somos cidadãos dos céus. Somos representantes de Deus aqui nessa terra. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E nós precisamos viver como tal. Mais do que a nossa aparência externa, irmãos. O nosso coração deve estar transformado. O nosso pensamento deve estar transformado. A nossa forma de agir e de lidar com o nosso próximo deve ser a forma que expresse a vontade do nosso Deus. O nosso modelo de agir precisa ser um modelo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós vamos ver daqui a pouco. Como você tem vivido? Exteriormente, como um cristão, um seguidor, com a fé inabalável, mas o seu coração na prática está longe? O seu comportamento demonstra outros pensamentos? Ou você tem vivido achando que não, vale tudo, eu sou filho de Deus, eu posso tudo? Você pega lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho liberdade. A liberdade que nós temos, irmãos, é a liberdade de não estarmos mais debaixo do pecado, de não sermos mais controlados pela morte. Hoje em Cristo, sim, nós somos livres, nós não somos dominados pelo nosso pecado. Conseguimos, por Cristo, vencer o nosso pecado. Essa é a liberdade. Por causa de Cristo, hoje nós temos a vida eterna. Mas isso, como consequência, nos traz uma vida de realmente transformação, uma vida de pensamento novo, uma vida com coração modificado, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos louvar agora quanto amor, vamos cantar o amor de Deus. Louvemos. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para
Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém. Amém. Ainda meditando, irmãos, em Efésios 4, nós podemos ver como devemos nos relacionar com os nossos irmãos, com os nossos próximos. Efésios 4, versículos de 4 a 6. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2 e 3. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro como deve ser o nosso relacionamento. Uma pessoa realmente transformada por Cristo Jesus. Uma pessoa onde reina o Espírito Santo. Como ela vive? Ela vive de forma humilde, de forma dócil, de forma paciente. Ela vive em amor. E aqui é uma grande característica que nós vemos muitas pessoas se dizem cristãs, mas são totalmente oposto disso. Principalmente nos dias de hoje, nós vemos aí irmãos, teoricamente irmãos em Cristo, se matando por causa de política, quebrando laços por causa de política. Nós vemos irmãos em Cristo aí tendo realmente divisões profundas por motivos fúteis. Nós vemos no meio das nossas igrejas rodinhas onde um não fala com o outro. No meio das nossas igrejas, pessoas que querem ser mais que o outro, demonstrar orgulho. Isso não é um pensamento cristão, isso não é um comportamento cristão. Isso demonstra que são pessoas religiosas, que embora estejam dentro da igreja, não vivem como cristãos. Como tem sido o seu comportamento? Você realmente é humilde? E humildade aqui não é pessoa pobre, é humilde de espírito. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso da misericórdia de Deus. Eu não sou melhor do que o meu irmão ao lado. Eu tanto quanto ele, preciso do mesmo amor, da misericórdia e da graça. Preciso que sejam derramadas sobre mim em todos os momentos. Isso é humildade de espírito. Você tem sido dócil no tratar, no lidar com seu irmão, com seus parentes, com seus familiares? Você é uma pessoa amável, misericordiosa, paciente, que entende o limite de cada um e procura ali, dentro do limite de cada um, fazer o melhor para essa pessoa? Essas são características reais de uma pessoa transformada pelo Santo Espírito de Deus. Sejam completamente, aqui o apóstolo Paulo, ele é muito taxativo, ele é muito profundo. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Deus nos coloca numa comunidade onde cada um tem um pensamento, cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma cultura. E Deus nos junta ali todos na mesma comunidade
para que nós aprendamos a viver em amor, respeitando-nos um ao outro em amor. Mas o homem não transformado, o homem que não é tocado pelo Santo Espírito de Deus, que é simplesmente um religioso, ele não vive dessa forma. Ele disputa internamente, ele quer ter o estrelismo. Nada disso, irmãos, vem de Deus. Então, nós fomos tirados da morte eterna, nós somos abençoados ricamente, mas há sim um padrão de comportamento que nós cristãos precisamos viver. E quem prega diferente disso é porque quer excluir uma parte da Bíblia. E não, de novo, eu reforço, não é um padrão exterior, é um padrão simplesmente de roupa, aos olhos do outro nós somos crentes. É um padrão de comportamento, é um padrão de sentimento, é um padrão de pensamento. Eu não farei mal contra o meu próximo, eu não farei mal contra o irmão por amor a Deus. Eu farei de tudo para que esse meu irmão cresça cada vez mais na fé. E assim como o apóstolo Paulo fala, importa que eu diminua para que ele cresça, né? Importa que nós diminuamos, irmãos, para que Cristo cresça e as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Porque no final nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Já falamos isso em outros louvores e palavras. Somos um em Cristo Jesus. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O Espírito que nos conduz deve ser o mesmo. Por isso, o Espírito que nos carrega, os pensamentos que nós temos devem ser os pensamentos semelhantes, onde reina sempre a alegria, sempre a comunhão. Vamos nos esforçar, irmãos, para conservar a unidade do Espírito e o vínculo de paz. Precisamos realmente fazer de tudo para não quebrarmos a harmonia nos nossos relacionamentos, seja no nosso relacionamento dentro da própria igreja, seja no relacionamento dentro das nossas casas, nos nossos lares. Vamos nos esforçar, né? Nos esforçar completamente, como diz o apóstolo Paulo, para mantermos os vínculos e a unidade, para termos bons relacionamentos, para sermos pessoas agradáveis uns aos outros. Irmãos, nós chegamos ao ponto, muitas vezes, de preferirmos nos relacionar com pessoas do mundo do que com irmãos em Cristo. Alguma coisa está muito errada, não pode ser dessa forma. Nós somos transformados. Vivamos, então, de acordo com a nossa vocação. Amém? Neste momento, vamos louvar mais um pouquinho. Bem perto está. Louvemos. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta,
Amém. Bem perto o Senhor está de todos os que invocam em verdade. E o nosso Deus é perfeito, irmãos, e Ele montou toda a estrutura, todo o sistema para que nós possamos viver e viver bem. Inclusive, fazemos parte do corpo de Cristo e Deus coloca ali cada um em uma função. Efésios 4, de 11 a 13. Cada um cumprindo a sua função para a edificação do corpo de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Nada no corpo de Cristo é o acaso, nada funciona sob a vontade humana. Tudo no corpo de Cristo foi planejado, estruturado por Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, ou seja, cada um no corpo de Cristo, na sua época, teve e tem a sua missão particular. Você tem a sua missão na obra, cumpra a sua missão. Cada um tem a sua missão. E por quê? Com o fim de preparar os santos para a obra. Não é ao acaso. Então, tudo que você faz na obra tem um motivo, e o motivo é importante. Deus não coloca ali funções simplesmente para que as pessoas fiquem sem fazer nada. Não, cada um tem a sua função e a sua função é importante para que no todo a obra de Deus cresça, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo alcance a maturidade. Então, irmãos, agradeça a oportunidade que você tem de trabalhar na obra dele. Não importa o tipo de atividade que lhe é designado, pegue essa atividade com alegria, fala: Pai, muito obrigado, porque eu tenho essa oportunidade de trabalhar na sua obra, e me capacite para fazer da melhor forma possível. Me dê sabedoria, me dê força, me dê entendimento para fazer de uma forma que alegre o seu coração e que contribua para o bem da comunidade. Cada um fazendo a sua tarefa. No final, temos o corpo de Cristo forte, corpo edificado. Vamos todos juntos chegando à maturidade. Isso só vai terminar quando Cristo voltar para nos levar. Então, agarre as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Trabalhe com alegria, trabalhe com vontade, trabalhe com zelo. Estamos começando esse ano 2023. Vamos trabalhar com o que nós temos de melhor para a honra e glória do nosso Deus. Vamos trabalhar com espírito de gratidão no coração, porque fomos tirados do tormento eterno, da morte eterna, e também vamos trabalhar para que o reino de Deus possa ser expandido, para que outras pessoas tenham acesso à palavra da verdade, a uma palavra que transforma. No final, irmãos, se a palavra de Deus ela é pregada e não há mudança de vida, não há mudança de comportamento, não faz sentido, porque a palavra de Deus ela traz mudança visível. Ela mostra como nós éramos antes de conhecer a Deus e ela nos mostra o depois. Visivelmente uma pessoa transformada, ela exala o bom perfume de Cristo por onde ela passa. Você tem exalado o bom perfume de Cristo, vivendo aí de forma dócil, humilde, em paz, trabalhando na obra com os dons que Deus te dá? Você tem realmente, as pessoas de fora conseguem ver essa transformação pela qual você passou? Porque se não consegue, você precisa rever a sua fé, a sua forma de se relacionar com Deus e passar a viver de uma forma que faça sentido para a honra e glória dele. Amém? Neste momento, vamos louvar novamente meu pastor. Louvemos.
ao meu lado sempre está. Por amor do seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei que ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado, sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mar, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado, sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mar, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, Senhor, sempre amigo, ao meu lado, sempre está. Sempre perto, sempre amigo, ao meu lado, sempre está. Amém. Irmãos, por que precisamos fazer todas essas coisas? Por que precisamos viver desta forma? O apóstolo Paulo nos fala também, Efésios 4, de 14 a 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função.
Então, a partir do momento que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos aí a nossa função dentro do corpo, e todos têm uma função dentro do corpo de Cristo. Todos têm a sua função. A partir do momento que nós executamos essa função, a partir do momento que nós olhamos para o lado e vemos o nosso irmão e tratamos o nosso irmão com amor verdadeiro, com compaixão, a partir do momento que nós olhamos e começamos a ter misericórdia, mostrar misericórdia para com o nosso próximo, passamos a perdoar os pecados, né? Os pecados não, a perdoar as pessoas que nos fazem o mal. Não perdoar, quem perdoa os pecados é Deus. Mas nós começamos a perdoar as pessoas que nos fazem o mal e olharmos com outros olhos para essas pessoas, com um olhar de misericórdia. A partir do momento que começamos a andar em humildade, amabilidade, a partir do momento que aí todo o fruto do Espírito começa a transbordar na nossa vida, nós temos uma fé madura, nós temos uma fé firme. E aí o apóstolo Paulo, olha, e justamente precisamos ter essa consciência, precisamos viver dessa forma para que nós não sejamos como crianças que são levados de um lado para outro pelas ondas. O que são isso? São as modinhas. Sabe, as pessoas que têm uma fé imatura, elas vivem em cima de modinha. Agora a moda é a parede preta, eu vou na igreja da parede preta. Agora a moda é a rodinha do pé, vou lá na rodinha do pé. Agora a roda é X. Aí você está sempre correndo atrás da moda. Essas pessoas não entendem a profundidade do Evangelho de Cristo, não entendem uma palavra da verdade, não entendem que precisam mudar a sua vida efetivamente. Uma vez eu ouvi um pastor aí, entre aspas, falando que o Evangelho de Cristo não fala sobre comportamento. Questiono como não, o Evangelho de Cristo ele fala sim sobre comportamento, porque nós que estamos em Cristo somos nova criatura, o que éramos ficou para trás e hoje nós vivemos uma novidade de vida, que inclusive é tema dos próximos louvores e palavra. Vivemos novidade de vida, irmãos. Então, precisamos ter consciência. A vida cristã tem que ser uma vida de consciência. O apóstolo Paulo fala no culto racional a Deus, e o culto racional sim inclui o culto formal ao nosso Deus. Nós sabemos o que estamos fazendo, nós sabemos por que estamos fazendo, mas o culto racional também inclui vivermos numa vida diária dedicadas a Deus intencionalmente. O cristão, ele não deixa a vida levar, ele deixa o Espírito Santo conduzir. Ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele deve fazer, e ele sabe do que ele deve se afastar. Aí dessa forma você tem a maturidade. Você não vai ser enganado por heresias, você não vai ser enganado aí por falsos profetas, você não vai ser ludibriado por pensamentos humanos. Não. Você tem muito claro, você sabe o que você faz e por que você faz. Você entende muito bem a fé que você tem, o porquê você crê e como você crê. Qual é a base de tudo isso? Dessa forma você não será jamais enganado. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outros pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Olha como isso é antigo, né, irmãos? E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tem gente má neste mundo que quer te levar, te induzir ao erro. Mas se você se apegar à palavra da verdade, viver dessa forma que o apóstolo Paulo pede que nós vivamos, se nós cumprirmos a nossa vocação, nós não iremos cair nas ciladas do inimigo. A nossa fé vai sempre crescer, ela vai ser sempre mais madura, sabe? Vamos viver realmente de acordo com a boa vontade do nosso Deus para a nossa vida. Amém? Neste momento vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por mais esse louvor e palavra. Obrigado pela sua palavra. Que possamos nos dedicar, ó Pai, a fazer a sua vontade, viver para a honra e glória do seu santo nome, respeitando, Senhor, a vocação, respeitando o nosso chamado. Que realmente tenhamos uma vida transformada para louvor da sua glória, Pai. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados. Em nome do nosso Salvador é que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito estejam com todos os nossos irmãos que estão virtualmente reunidos, seja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando então mais um Louvor e Palavra. Então não esqueça, faça seu evangelismo digital. Deixa a curtida, coloca o comentário e aproveita e compartilha aí com seus irmãos, com seus amigos, uma palavra de vida. Amém? Semana que vem vamos continuar a meditação no livro de Efésios. Vamos ver o capítulo 4, a segunda parte desse livro tão lindo. Deus abençoe todos os irmãos, Deus proteja e Deus guarde. Shalom.